Muito bem-vindos, viajantes da nossa nave. Tenho aqui para nós hoje uma reflexão literalmente temporal, porque vou falar de um aspecto que está acontecendo no céu neste momento, porém a reflexão vale como um todo para os nossos caminhos de vida, para o nosso desenvolvimento e crescimento. Então, vamos ao trabalho dessa semana. Vejam bem, estamos aqui exatamente dia 15 de julho de 2024, passando por um trânsito astrológico muito tenso no céu. Estamos aí no final de semana, vivenciamos um evento acontecendo lá nos Estados Unidos com Donald Trump, o candidato à presidência, e esse é um aspecto um trânsito astrológico que ele só acontece a cada 2 anos e que ele demora muito tempo para se repetir no mesmo signo. Venho aqui falar para vocês da conjunção exata de Marte, Urano e a estrela Algol, que se deu exatamente hoje, segunda-feira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, no grau 26 de Touro. Muito bem, Depois de falar uma astrologuesa aqui com vocês, como é que traduzimos isso para o português e para a nossa vida num todo? Eu quis trazer esse aspecto aqui, principalmente porque ele é muito forte coletivamente falando, então é claro que todos nós em algum nível aí, a gente só final de semana viu essa história do Trump em todos os jornais, em todas as mídias, na televisão, em tudo quanto é canto, e a gente pode ter a tendência a entrar num aspecto mais da sombra desse trânsito, que é o medo, o desespero, a insegurança, o pavor, a violência, o pânico e tudo aquilo que nos deixa com muito medo e com muita tensão de viver aí os próximos dias, que principalmente são os dias que esse aspecto fica mais intenso até ele começar a perder um pouquinho a sua força. Em outro lado, quando a gente vai olhar para a luz desse aspecto e deixando a maneira como eu enxergo isso para vocês bastante clara, eu tenho uma visão astrológica que ela tem para tudo luz e sombra, a depender da maneira como a gente vai se conectar com aquele aspecto ou como a gente vai vibrar e ressoar, porque o aspecto em si, vocês compreendem que ele é neutro. Então, quando a gente tem lá no universo, astronomicamente falando, inclusive, essa conjunção acontecendo, a gente está falando que o aspecto é neutro. Eles se alinham, assim como a gente tem um evento de um eclipse, por exemplo, que é o alinhamento perfeito de Sol, Lua e Terra. Nesse momento, a gente está tendo ali um alinhamento de Marte, Urano e a estrela Algol. Quando a gente traz isso para uma interpretação a nosso nível coletivo, vida coletiva e vida pessoal aqui no planeta Terra, a gente pode se conectar a essa vibração de diferentes formas possíveis. Realmente é um aspecto que nos traz aí muita violência, às vezes muitas mudanças abruptas, um lugar de perder a cabeça, de muita agressividade, mas como é que a gente pode olhar para esse aspecto com consciência e trazer ele mais para o seu aspecto luz, para o seu aspecto de construção, para que a gente possa crescer e aprender com essa energia que está sendo favorável. E eu acredito que estamos num momento de uma oportunidade incrível de mudanças sem precedentes para nos acontecer, e sim, eu venho falando isso aqui já desde o início do ano, porque é realmente isso que tem para nós em 2024, principalmente com essa chegada de Plutão em Aquário, com a gente terminando aí, faltando mais ano que vem para completar um ciclo zodiacal de Saturno passando pelos 12 signos, e em 2026 abrindo mais uma vez em Áries. Então, assim, muita coisa acontecendo para a gente mudar a nível tanto coletivo quanto individual, de coisas muito profundas que talvez estão na gente sei lá há quanto tempo. E esse aspecto acontecendo em Touro traz para a gente exatamente essa reflexão. E aí o que eu quero deixar aqui para você refletir, principalmente no momento atual da sua vida, qual é o cenário que você se encontra hoje, que a vida está te trazendo um desafio muito grande, uma mudança muito grande, que a vida está te chamando para ir para alguma situação que você pode olhar e falar assim, meu Deus do céu, e se eu não der conta? E se eu não conseguir lidar com essa mudança? E se eu não conseguir enfrentar esse grande desafio? E se eu não for capaz de conseguir sustentar essa mudança? Com certeza, para todos nós, em algum nível, a gente está vivenciando esse chamado. E quando esse trânsito chega no seu aspecto mais bonito, no seu aspecto de luz, no seu aspecto para nos levar para um crescimento, ele exatamente é a força
que precisávamos para passar uma navalha afiada num passado que talvez tenha uma construção do nosso eu, mas em crenças limitantes, em paradigmas, muitas vezes geracional, repetindo padrões do nosso sistema, repetindo crenças do nosso sistema, que provavelmente tem a ver com finanças, com economia, com sustentação, com segurança, com senso de sobrevivência, e que é um padrão que possivelmente não está alinhado com quem desejamos ser ou com a vida que queremos construir. E a gente está no ápice, é como se a gente estivesse ali literalmente, né, tendo a erupção de um vulcão, para que a gente possa olhar para isso com muita consciência e ter realmente a força necessária para romper com esse status quo, para nos libertar dessas amarras que em algum nível a gente ainda vinha pegado, a gente ainda estava com medo de se soltar por algum motivo, que são as famosas grandes mudanças que vão nos levar verdadeiramente ao crescimento que desejamos. Percebe que a gente vem na vida, né? Eu faço uma coisinha ali, eu dou um passinho a colar, eu faço às vezes mais uma coisinha, mas tem certos momentos da nossa vida que somente grandes mudanças e o enfrentar de grandes desafios é que vão nos levar a um novo patamar de vida, a um novo patamar de consciência e com certeza a uma expansão que é muito grande e que a gente vinha ansiando por ela, mas a gente estava naqueles passinhos de formiga. E claro que não é para a gente desmerecer os passinhos de formiga, porém, neste atual momento, é para a gente entender que o chamado é para uma grande ruptura, um grande fim de ciclo, uma grande mudança na sua vida que vai te levar para um lugar que está alinhado e direcionado ao seu eu em maior essência, ao seu eu mais alinhado com o seu propósito e com a sua missão de vida. E é exatamente a gente unindo essas forças, né? Uma força de Marte, que é o deus da guerra, que é a faísca que precisa para tudo dar início, com Urano, que é o grande rompedor, o grande revolucionário, o que traz as mudanças abruptas, e Algol, essa estrela que tem em todo o seu contexto mitológico, histórico e de lendas, um perfil muito parecido com Lilith, né? Que é aquela que não é submissa ao homem, que não aceita ser de uma maneira como os outros querem, mas que sim quer revelar a sua verdadeira essência. Então vejam, quando a gente tem tudo isso de mãos dadas, a gente ganha força exatamente para olhar para esse passado, para olhar para essa ancestralidade, para essas raízes e com força conseguir falar, bom, isso aqui não dá mais, essa erva daninha eu preciso cortar, esse jeito de viver a vida não vai fazer mais sentido. E como é que a gente faz isso com força, com determinação? E aí olho para esse passado em que eu posso então me reinventar, onde abre um espaço para eu criar um novo eu, e um novo eu que vai estar o quê? Mais alinhado com os meus ideais humanitários, com os meus ideais futuristas, com aquilo que faz sentido para o meu coração, com aquilo que está alinhado aos meus desejos, às minhas vontades, à minha liderança, à minha coragem de viver minha própria vida. Então sim, quis gravar esse vídeo para vocês essa semana, principalmente para termos algumas cautelas, e vejam, isso é diferente da gente vibrar em desespero, em sensacionalismo, em catastrofismo, até porque essa não é minha abordagem por aqui, e quem me acompanha já deve saber que não é, mas que sim, uma prevenção, uma consciência e uma cautela nos é de bom grado. Então hoje de manhã eu comecei o dia que eu falei, bom, esse vai ser o mantra para minha semana, que é: prefiro ter paz do que ter razão. É um mantra que eu deixo aí para vocês para os próximos dias, com certeza para essa semana, até o ápice da lua cheia que a gente vai ter ali dia 21. É preferível que a gente se mantenha em mais silêncio, que a gente não compre briga, que a gente não compre discussão. Se você perceber ali que você tem um amigo, o companheiro, a mãe, o pai, o marido, querendo uma discussãozinha, sabe, jogar uma lenhazinha na fogueira, não alimenta a fogueira, porque se você não alimentar a sua fogueira, o fogo não vai crescer. Então é um momento sim, desse lugar da gente tentar se manter mais silêncio, porque a gente pode perder a cabeça nessas semanas. Desse lado mais destrutivo, né, falando da guerra, da violência, é onde a gente fez ali a correlação com o atentado ao Trump. Então, para as nossas vidas pessoais, se a gente puder se manter afastado de discussão,
não querer estar certo às vezes, né? Preferir a paz nesse momento é melhor. Ao mesmo tempo, quem tem aspectos importantes, tanto no signo de Áries, de Aquário e de Touro principalmente, um cuidado redobrado. Áries rege a cabeça, então a gente está falando aí, né? Não à toa, esse tiro pegou na orelha dele, e o que dizem, né? Que se ele não tivesse feito ali um movimento, literalmente poderia ter pego a cabeça, então que a gente possa aí ter um cuidadinho a mais com a nossa cabeça, beber bastante água, tentar não manter muita preocupação. Se eu já tenho uma tendência à ansiedade, buscar às vezes, né, fazer um pouco mais de meditação nessa semana, ou escutar músicas que acalmam, tomar um chazinho de camomila, praticar uma atividade física para liberar o excesso que pode vir, né, que é um excesso de raiva, um excesso de energia, e aí a gente colocar esse corpo em movimento com segurança, claro, pode ser um bom momento para agora. E mais do que tudo, nessa sua leitura mais profunda da nossa psique, do nosso inconsciente, que você possa, daí onde você está, com certeza se perguntar, meu Deus, né? Que desafio é esse que eu tô sendo convidado? Que mudança é essa que a vida tá me convidando a ter coragem para enfrentar, e que eu sei que por mais medo que eu sinta, é o que vai me colocar em alinhamento e em direcionamento ao meu futuro. Desejo que vocês possam ter aí uma semana lindíssima, de muitas transformações, de coragem para romper. E é claro que em muitos níveis a gente precisa colocar a mão na massa, então sugiro que daí você tenha os seus insights, que você reflita que padrão é esse que você ainda está apegado do passado, às vezes que lugar é esse que você ainda está acorrentado a alguma questão do seu sistema familiar, da sua ancestralidade, e que com consciência você se trabalhe, você se coloque em movimento para romper com isso e construir novas ideias, novas crenças, novas formas de ver o mundo, que elas sejam mais revolucionárias, mais libertadoras e que te coloquem nesse direcionamento sobre quem você quer ser. Desejo aí uma semana lindíssima, mantenham as cautelas, as prevenções, cuidado, tentem evitar álcool para essa semana, de repente não se colocar em lugares com muitas pessoas ou que podem vir a estourar uma briga, cuidado, né, com direção, com objetos cortantes, então com faca, com tesoura, coisas pontiagudas. Quem tiver cirurgia próximo aí também, tente fazer tudo mais bonitinho que você puder, ter todos os exames certinhos, porque o Urano também rege cirurgias. E no mais, usem isso aqui não só para esse momento, né, dessa semana e dessa leitura que a gente está tendo agora, mas que sempre a gente possa refletir sobre isso na nossa vida. Então, em que momentos a gente realmente precisa de coragem para um grande salto, para uma grande mudança, e que muitas vezes você vai falar assim, meu Deus do céu, mas eu não estou vendo o chão. Eu sempre falo para todo mundo, não espere você ver o chão para você dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo confiando que antes mesmo de você colocar o pé no solo, a vida vai dar o chão para você pisar. É mais ou menos isso que teremos para essa semana, então é uma confiança no próximo passo, mesmo que o chão não esteja à vista, lembrando de que tudo isso está acontecendo para nos colocar em mais harmonia, em mais alinhamento com aquilo que a gente veio viver, com aquilo que a gente veio cumprir enquanto missão, enquanto jornada, e que é isso, a gente precisa tirar as bolas de ferro do pé para que a gente possa caminhar em liberdade para o futuro que está à nossa frente. Desejo, viajante, que você tenha uma semana de grandes transformações por aí. Deixem aqui os seus comentários para eu saber como é que vocês estão lidando com tudo isso, e claro que no mais, quem sentir interesse de mergulhar um pouco mais dentro de si, entender como isso no seu mapa tem o seu pontinho peculiar, que é claro, né, a casa que cada um tem touro no mapa vai refinar esse aspecto. Sigo aqui com as leituras de mapa aberta, com as jornadas, as mentorias individuais. Deixo na descrição do vídeo onde vocês podem me encontrar. E vamos mergulhando, nos transformando, porque esse é o caminho durante essa viagem aqui pelo planeta Terra. E cada vez que a gente dá um passinho a mais em direção ao nosso eu do futuro, mais a gente entra em crescimento, em expansão e despertar da consciência, que é o que verdadeiramente nos interessa aqui nessa jornada espiritual, que é edificar a nossa alma, evoluir enquanto espírito, para que a gente possa seguir daqui para todas as outras existências, sempre evoluindo e nos edificando enquanto seres humanos.